Entender o pecado é entender a distância que ele cria entre nós e Deus. A Bíblia diz que o pecado produz morte espiritual, uma separação tão profunda que, quando não tratada, nos afasta do propósito, nos tira da sensibilidade espiritual e sufoca a alegria que o Espírito coloca dentro de nós. Por isso nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos reconhecer as nossas falhas e permitir que Deus trate áreas que nem nós mesmos gostamos de admitir. Hoje eu quero te mostrar 4 pecados extremamente comuns, mas que muitas vezes passam despercebidos. Eles entram na vida de grandes homens da Bíblia e causaram destruição. E se fizeram isso com eles, também podem fazer conosco. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mensagens como essa para abençoar você. O primeiro pecado é a mentira. Salomão escreveu: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade." A Bíblia não trata a mentira como algo pequeno. Para Deus, mentir é alinhar o coração com Satanás, que Jesus chamou de o pai da mentira, lá em João capítulo 8, versículo 44. No livro de Atos, capítulo 5, nós encontramos uma das histórias mais fortes da igreja primitiva. Ananias e Safira faziam parte de um período histórico raro. A igreja vivia uma unidade perfeita. A igreja vendia propriedades e repartia tudo conforme a necessidade. Isso não era uma ordem, era um mover espontâneo do Espírito. Barnabé, por exemplo, havia acabado de vender um campo e entregar tudo aos apóstolos. E sua atitude foi tão inspiradora que seu nome ficou registrado nas Escrituras. Quando Ananias e Safira viram essa repercussão, eles desejaram o mesmo reconhecimento espiritual, mas sem o mesmo coração que Barnabé tinha. Eles venderam terreno, retiveram parte do valor e inventaram uma narrativa para parecer mais espirituais do que realmente eram. E o problema não foi o dinheiro. Pedro deixa isso claro. Pedro fala que a propriedade não era sua e depois de vendida o dinheiro não estava sob seu controle. O problema foi a intenção do coração. Eles queriam aparência de santidade sem o preço da obediência. O pecado da mentira matou 3 coisas naquele casal. O primeiro foi o relacionamento deles com Deus. O segundo foi a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E o terceiro foi a reputação espiritual diante da igreja. A mentira destrói mais do que palavras, ela destrói raízes. E hoje eu gostaria que você refletisse. Quantas vezes nós contamos mentirinhas para evitar as responsabilidades? Quantas vezes nós omitimos verdades para manter uma imagem diante das pessoas? A mentira não precisa ser grande para ferir o coração de Deus. Ela só precisa existir. Então, eu gostaria que você escolhesse a verdade. Escolha Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo pecado é o egoísmo. João escreve que nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O egoísmo é um dos pecados sorrateiros, né? Ele nasce quando o coração se fecha e começa a enxergar apenas o próprio mundo. Ele rouba a compaixão, ele endurece o olhar, ele esfria a fé. Não sei se vocês se lembram, mas existe uma parábola do bom samaritano que eu gostaria de colocar aqui como fatos importantes sobre esse contexto histórico. No caminho entre Jerusalém e Jericó, um trajeto perigoso, um trajeto cheio de cavernas e esconderijos, um homem foi espancado por ladrões e deixado quase morto. 3 homens passaram por ele. O primeiro foi o sacerdote. Ele representava o mais alto nível religioso, era alguém que oferecia sacrifícios, alguém que lidava com coisas santas, mas o sacerdote ignorou o homem. E por quê? Porque tocar alguém ferido poderia torná-lo cerimonialmente impuro. E ele teria trabalho para se purificar depois. Então ele preferiu não
complicar a própria vida, podemos dizer assim. O segundo homem que passou foi o levita. O levita servia no templo, ele conhecia a lei, mas também passou direto. A religião sem compaixão, ela se torna uma máscara. E o terceiro homem que passou foi o samaritano. Historicamente, os samaritanos eram considerados raças misturadas, raças impuras, falsos adoradores. E mesmo assim, ele parou, ele cuidou das feridas daquele homem, ele carregou no próprio animal que ele tinha, ele levou à hospedaria, ele pagou a conta e ele prometeu voltar para verificar o estado do homem. E Jesus está mostrando nessa parábola mais do que só uma história. Ele está revelando uma verdade, que às vezes quem menos esperamos é quem mais se parece com Deus. E às vezes quem mais fala de Deus é quem menos age como Ele. O egoísmo nos faz fechar as portas para o próximo e para Deus. E se você quer agradecer ao Senhor, abra o seu coração. Se você quer agradar ao Senhor, abra o seu coração. Se você quer ser santo pelo Senhor, abra o seu coração, porque as pequenas atitudes de compaixão, elas mudam destinos inteiros. O terceiro pecado que desagrada ao Senhor é a inveja. Paulo disse: não sejamos provocadores, invejosos, competindo uns com os outros. A inveja, ela é um veneno silencioso. Ela destrói primeiro quem sente, depois quem está ao seu redor. E é por isso que eu gostaria de te falar sobre o caso de Saul, para exemplificar isso para vocês. Israel vivia momentos decisivos. Davi havia derrotado Golias, algo que Saul, como rei, deveria ter feito. E quando as mulheres começaram a cantar Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, um sentimento tomou conta do coração do rei. O medo de perder o trono. A inveja nasce quando o coração passa a medir o próprio valor pela conquista do outro. E a partir dali, fatos importantes começaram a acontecer. Primeiro, Saul começou a se afastar da presença de Deus. O Espírito do Senhor se retirou dele. Segundo, ele começou a perseguir Davi obsessivamente. Mais de uma dezena de vezes ele tentou matar. O terceiro, seu reinado entrou em uma decadência espiritual, uma decadência militar e uma decadência emocional. Ele consultou até uma feiticeira, algo proibido pela lei. E o quarto, a sua vida terminou de forma trágica. Saul morreu em uma batalha sozinho, ferido e derrotado. Isso mostra para nós que a inveja cega a pessoa. Ela transforma amigos em inimigos, ela destrói gratidão e ela alimenta o orgulho. Por isso que eu te digo, meu irmão, se alegre com quem se alegra. Quem celebra a vitória do outro está preparando para viver a sua vitória. E o quarto pecado é a rebeldia. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A rebeldia não é apenas desobedecer, ela é se colocar acima da vontade de Deus. Pouca gente sabe, mas Corá pertencia à família levítica responsável pelos objetos sagrados do tabernáculo. Ou seja, ele tinha posição espiritual elevada, mas não estava satisfeito. Porque ele queria mais poder, ele queria ser igual a Moisés. E essa foi a raiz da rebelião. Eles reuniram 250 líderes influentes, homens respeitados, e se levantaram contra Moisés e Arão. Isso mostra algo importante para nós. O pecado da rebeldia sempre busca apoio. Ele nunca quer pecar sozinho. Ele quer formar um grupo. E quando Moisés orou, Deus revelou algo assustador. A rebeldia deles não era contra Moisés.
era contra o próprio Deus, que havia escolhido Moisés. No dia seguinte, Deus fez algo que nunca mais se repetiu na história. A terra se abriu, engoliu Corá, Datã e Abirão, suas famílias e suas tendas. Os 250 homens foram consumidos por fogo que desceu do céu. E a mensagem aqui na Bíblia é clara: quem se rebela contra a vontade de Deus cava a própria queda. A rebelião não destrói apenas o rebelde. A rebelião destrói tudo ao redor dele. E aí eu gostaria que você refletisse quantas vezes nós questionamos a direção de Deus porque algo não saiu como nós queríamos. Quantas vezes nós murmuramos, nós nos queixamos esquecendo que Ele sabe o que nós não sabemos. E é por isso que eu gostaria que você colocasse no seu coração: obediência não é prisão, obediência é proteção. E esses foram os 4 pecados que entraram na história de grandes homens da Bíblia e produziram destruição real. Mas há uma esperança. Deus sempre oferece redenção antes de executar o juízo. E se algum desses pecados tem tocado a sua vida, mentira, egoísmo, inveja ou a rebeldia, faça como Davi. Ore ao Senhor e diga: cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua fé e o seu futuro. Então, peça perdão, escolha recomeçar e volte para os braços do Pai. Meu nome é Aleandro Bessa e se essa mensagem falou com você, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus e não se esqueça, Jesus te ama muito.